Bom, pessoal, aqui Cláudio Renato, advogado e professor da pós-graduação, e estou aqui com o nosso presidente da CNTq, Antônio Silvan, vai falar para vocês sobre como é o processo de negociação coletiva, na vivência dele, tanto na construção da negociação, quando está tudo bem, e quando chega, como ele falou aqui, no termo dele, do enrosco, né? Então, vamos lá. É importante a gente observar que o processo ele tem a sua fase inicial. Primeiro, a diferença, né? Nós temos o acordo coletivo, que é o acordo, é uma demanda que surge dos trabalhadores, potencializa-se com a participação do sindicato, que colhe essa demanda do trabalhador e vai ali elaborar a sua estratégia de como você atingir o objetivo. Primeiro, você faz uma análise da pauta, daquilo que está sendo pleiteado, da sua viabilidade, de que forma que você pode expressar e convencer o outro lado. Porque negociação é convencimento. Negociar é eu conversar contigo e fazer com que a minha necessidade ela seja efetivamente vista, reconhecida e atendida por você, que é a outra parte da negociação, que no nosso caso são os representantes patronais, tá certo? Você imagina você tirar 1 centavo do bolso de um empregador. Não é tarefa fácil, mas a gente consegue. Com um jeitinho a gente consegue. Então você tem os acordos coletivos, que você trata especificamente de uma equipe. São trabalhadores de uma única empresa, em conjunto com o sindicato, tá certo? Avaliam, buscam o ponto de equilíbrio e formalizam esses acordos, que passa a ter valor legal, porque o acordo assinado pelas partes, ele vira lei. Depois você tem uma segunda fase, que são as convenções coletivas. Convenções coletivas já se trata de categorias econômicas e industriais, categoria econômica e categoria profissional, tá certo? Então, na realidade, você tem uma abrangência. Ela pode ser um município, ela pode ser um estado ou ela pode ser a nível nacional, tá certo? Existem alguns raros acordos internacionais dentro de alguns grupos econômicos, tá certo? Agora, a prática mais recorrente são convenções coletivas, tá certo? Que abrange um estado ou uma região. Nós temos um exemplo no estado de São Paulo. Por força dessa negociação coletiva, nós temos hoje, no setor farmacêutico do estado de São Paulo, uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Conquistamos essa redução de 44 para 40 horas semanais sem reduzir salários. Isso foi negociação, foi conquista. Eu tenho, por exemplo, como presidente do Sindicato dos Químicos de Guarulhos, vários acordos com empresas, onde eu tenho jornadas de 40, 41, 42 horas, tá certo? Negociações que foram realizadas especificamente com empresas. Mas no nosso caso, farmacêutico do Estado de São Paulo, é a convenção coletiva. Como é que você chega nisso? Um processo de conversa, de mobilização, você realiza assembleia, você precisa ter a formalidade, você publica um edital chamando uma assembleia com o objetivo de montar uma pauta de reivindicação. Essa pauta de reivindicação é o anseio dos trabalhadores de problemas que são vividos no dia a dia do contrato de trabalho. Por exemplo, nós temos uma cláusula que fala de um tempo que a mãe tem para acompanhar um filho menor em uma consulta médica. Como é que a gente chegou nessa situação? Demanda das mulheres, das mães trabalhadoras, tá certo? Nós temos, por exemplo, no setor farmacêutico uma cláusula onde a gente regulamentou um acesso ao medicamento, ou seja, os trabalhadores têm uma ajuda financeira para poder seguir o tratamento médico que lhe é recomendado pelo médico que a atendeu. Muitas vezes, médicos de convênios que é pago pela empresa. E as empresas reclamam muito de sinistralidade. O que é a sinistralidade? É o gasto com assistência médica dos funcionários e dos dependentes. Agora, muitas vezes, vai ao médico, tem um sintoma, o médico passa um medicamento, você precisa ser medicado e fazer o tratamento. Aí a pessoa sai do consultório e vai tomar água com açúcar, porque não tem dinheiro para comprar o medicamento. O que nós fizemos? Levamos para a convenção uma cláusula que garante ao trabalhador o acesso ao medicamento. Se ele vai fazer uso de um medicamento da empresa ou do grupo do qual ele participa, ele tem direito à gratuidade no fornecimento desse medicamento. Se é de um outro laboratório, ele tem uma ajuda, ele tem um reembolso. De acordo com a faixa salarial, ele tem um reembolso das despesas com o medicamento. Então a gente chega na demanda vinda dos trabalhadores, pensa-se uma estratégia,
busca-se informações, tudo isso é um trabalho que a liderança sindical faz, a comissão de negociação tem que tratar disso. Você tem uma reivindicação, você tem que estudar como que você vai apresentar e qual é a tua linha de defesa, qual é a estratégia que você vai usar para atingir o objetivo. O foco é sair do processo de negociação com essa conquista. Para isso, o que eu tenho que fazer? Em alguns momentos, dependendo da situação, você faz paralisação na porta da empresa, você faz uma mobilização, você panfleta, você avisa para os trabalhadores que a negociação está difícil e que nós temos que dar uma resposta à bancada patronal. E a greve é uma das ferramentas que poderá ser usada no processo de negociação. Lógico que você busca, antes da greve, a exaustão na mesa de negociação, tá certo? Quando não lograr êxito, por que não a greve? A greve você pode ir para um processo de paralisação, volta para a mesa de negociação e resolve o problema. Ou da greve gera-se um impasse, aí você vai buscar a mediação de quem? Da Justiça do Trabalho. Aí você deixa de ter uma convenção coletiva, tá certo? E você passa a ter um dissídio coletivo, que a diferença, a negociação coletiva, nós estamos negociando, nós formalizamos um acordo. O dissídio coletivo é quando nós não fomos capazes de chegar a um entendimento e recorremos ao judiciário. E ele julga, ele sentencia, e isso passa a ser um dissídio coletivo, que a parte que se sentir prejudicada pode recorrer a outra instância, tá certo? Ou cumpra-se aquilo que está determinado na sentença.